Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para os nossos minutos de reflexão, onde estudamos com muito carinho, respeito, né, o Livro dos Espíritos. Já há 2 semanas não nos reuníamos, né, por vários motivos. E hoje nós estamos aqui novamente agradecendo a todos que estão conosco, encarnados e desencarnados. Numa quinta-feira que para nós aqui do SEBA também é muito especial, porque hoje nós comemoramos o aniversário da nossa abençoada Casa SEBA, que é uma adolescente da espiritualidade, que está fazendo 11 anos. Né? Então, partilhando da companhia de todos vocês e sob a graça de Jesus, governador da terra, e de Maria Santíssima e dos espíritos tutelares da nossa casa, nós vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. Nós já estamos estudando, né, a parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E estamos no capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal. Então, nesse capítulo aqui, nós já falamos da reencarnação, do momento do reencarne, de como se sente o espírito ao voltar ao plano terrestre. E hoje nós vamos falar de 2 aspectos muito interessantes, gente. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a infância, sobre como se posiciona e como se organiza o espírito reencarnante nos anos da infância. E depois vamos falar também sobre as simpatias e antipatias terrenas, né? Muitas vezes a gente conhece uma pessoa que a gente nunca viu e tal, e de repente a gente tem uma simpatia muito grande, há um magnetismo entre nós e essa pessoa, como também o contrário é verdadeiro, não é? Então, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 379 até 385, o Allan Kardec vem nos esclarecer sobre a infância do ser humano, sobre o espírito encarnado durante a infância, né? Porque esse espírito, não é porque ele está no corpo de uma criança que ele é menos desenvolvido que os espíritos que habitam os corpos adultos. Muito pelo contrário, muitas vezes ele é mais desenvolvido porque progrediu mais na sua evolução espiritual. Ele só fica um pouco limitado por quê, gente? Pelos órgãos, né? Pela matéria. Nós já vimos nos nossos últimos encontros que a matéria tem um pouco de preponderância sobre o espírito e o inverso também é verdadeiro, não é? Então, gente, seus órgãos, inclusive o cérebro, tudo, os órgãos da inteligência, né, são ainda infantis. Os órgãos estão em desenvolvimento e, estando em desenvolvimento, essa ainda imperfeição desses órgãos impede esse espírito de se manifestar plenamente. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai viver de conformidade com o instrumento que ele dispõe. O instrumento que ele dispõe é o corpo, e o corpo infantil ainda está em desenvolvimento. E é por isso que uma criança, gente, não pensa como um adulto.
Por quê? Pelo que já acabamos de falar. Não estando seus órgãos completamente desenvolvidos e os órgãos da inteligência não estando desenvolvidos ainda, esses órgãos não podem dar a percepção que é própria de um adulto ao espírito que habita o corpo de uma criança. Então ele tem a inteligência ainda limitada, porque a razão, né, só vai amadurecer com o quê? Com a idade, com o desenvolvimento do corpo que o abriga. Porque, gente, lembra quando nós falamos já alguns estudos atrás, que o ato da encarnação produz uma certa perturbação no espírito? Pois é, essa perturbação, gente, ela não acaba de repente, de súbito, a partir do momento que o espírito reencarna, não. Ela vai se dissipando gradualmente com o quê? Com o desenvolvimento dos órgãos. É por isso também que os sonhos de uma criança não são como os sonhos de um adulto, nem poderiam ser, né? Acabamos de falar que os órgãos ainda estão em desenvolvimento, os órgãos da inteligência também, da memória também. Os sonhos infantis quase sempre são coisas muito pueris, muito simples aos olhos de um adulto. Isso indica o quê? Que as preocupações do espírito encarnado no corpo infantil são de natureza limitada, são de natureza pueril. Por quê? Porque os órgãos da inteligência do corpo daquele espírito ainda não se desenvolveram. E quando o espírito encarnado, a alma, né, desencarna ainda criança, gente, mesmo assim, esse espírito não vai readquirir imediatamente o vigor e a compreensão que ele tinha antes daquela encarnação. Por quê, gente? Porque ele precisa se separar totalmente daquela matéria que ele usou. Ele só vai ter o pleno conhecimento de suas vidas anteriores e da sua vida enquanto espírito desencarnado anterior a essa última encarnação, quando não mais existe nenhum laço entre ele e este corpo infantil que ele deixou pelo desencarne. E isso depende do quê? Depende, nós já vimos isso também, não é? Depende da facilidade com que o espírito consegue se deshermanar daquele corpo. Para alguns isso é muito rápido, para outros demora muito. Depende do quê? Do que a gente está falando já há vezes, né? Depende da evolução espiritual de cada um de nós. Então a gente está vendo aqui, meu Deus, a infância, será que a infância acaba sendo uma coisa ruim? Porque o espírito fica todo constrangido ali, limitado pelos seus órgãos. Será que ele vai sofrer com isso? Não, gente, ele não sofre. Porque esse estado, essa limitação espiritual durante a infância é uma necessidade que o espírito tem. Ela está na ordem da natureza. E a providência divina vê e garante tudo isso. Eu acho que é até muito interessante, os espíritos chamam a infância de um período de repouso do espírito. Porque ele não se lembra de tudo que ele já fez, de bom e de ruim, não é? Então ele está repousando. Todas as vezes que nós vemos uma criança, então, assim, às vezes
brincando, gritando, etc. Ah, tudo bem. Você está em repouso. Glória a Deus por isso, não é? Aí disso que a gente está falando aqui, o que a gente vai poder pensar agora e perguntar, que foi o que o Alan perguntou. Qual é a utilidade para o espírito de passar pelo estado da infância? Se ele não vai ter, durante a infância, muita oportunidade de se desenvolver espiritualmente, tendo em vista a limitação que o espírito tem pelos órgãos em desenvolvimento. O espírito, gente, sempre encarna com o objetivo de quê? De se aperfeiçoar. Mas durante esse período da infância, ou seja, durante o período do repouso do espírito, é que ele é mais acessível às impressões que ele percebe. E essas impressões serão capazes de auxiliar o adiantamento dele. E quem é que deve contribuir profundamente para isso? Aqueles que estão incumbidos de quê? De educar esta criança, de educar esse espírito por enquanto encarnado, corpo infantil. Quem são eles? Primordialmente os pais. Mas podem ser pais, padrinhos, ou qualquer outro responsável, qualquer pessoa, gente, que toma para si a responsabilidade de educar e criar uma criança. Esta pessoa é responsável também, junto à espiritualidade, pelo desenvolvimento dela, não é? Então é isso, vamos ter isso sempre em mente. E uma coisa interessante, gente, quando a criança nasce, qual que é a primeira coisa que ela faz? Chora. Por que será então, gente, que o choro é a primeira manifestação de uma criança ao nascer? Para quê? Para estimular cada vez mais o interesse e o carinho e os cuidados de que ele necessita de quem? Daqueles que estão incumbidos de criá-lo, de educá-lo, principalmente da mãe, porque é ela que ouve o choro pela primeira vez, não é? E por que o choro é para estimular esse interesse? Porque, gente, se as manifestações do bebezinho recém-nato fossem todas de alegria, gemidozinhos de alegria, risadinhas e tal coisa ainda que ele não saiba ainda falar, seus cuidadores iam se preocupar muito pouco com ele. Tá tudo bem, ele tá rindo, tá brincando, né? E não o cercariam dos cuidados que lhes são indispensáveis nessa época, tá vendo, gente? A sabedoria divina, ela atua nos mínimos detalhes, não é mesmo? E aí, tá passando a infância. Quando esse espírito, quando esse corpo entra na adolescência, o espírito se modifica aí? É na adolescência que o espírito vai se modificar? Estamos pensando sobre isso e os espíritos responderam. A partir da adolescência, o espírito retoma a natureza que é própria dele. E aí ele começa a se mostrar tal qual ele é. Porque nós não conhecemos nada do que a inocência das crianças oculta. Nós não sabemos quem elas são, quem elas foram ou quem elas serão. Mas a afeição que nós temos, carinho que nós temos pelas crianças, como se fossem assim, pedaços de nós mesmos, né? Principalmente em relação às mães que têm esse carinho, né? A tal ponto que a gente ouve mesmo falar que se considera o amor de uma mãe como o maior amor desse mundo.
Onde nasce esse afeto tão meigo, essa benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Onde será, hein, gente? Não, nós não sabemos, não. E é o que os espíritos nos explicam agora. Por quê? Porque as crianças são seres que Deus manda para novas experiências na Terra, né? Para que a gente, nós que vamos delas cuidar, não tenhamos com elas muita severidade. O que a sabedoria divina faz? Dá a esse espírito, durante o seu período de repouso infantil, o aspecto de inocência. Mesmo que se trate de uma criança com maus pendores, ou seja, por que a criança tem maus pendores desde a tenra infância? Porque o espírito que está abrigado naquele corpo ainda é um espírito endividado moralmente. Mas o que acontece? A sabedoria divina cobre essas más ações, essas imperfeições, com a capa da inconsciência durante a plena infância. Essa inocência que a criança mostra, então, não quer dizer que ela tem uma superioridade real em relação ao que ela foi antes, não. Não é isso. Isso é apenas a imagem do que ela deveria ser. E se não é, ela vai ter o castigo consequente por isso. Mas não foi por elas, apenas por elas, que Deus lhes deu esse aspecto de inocência, mas foi sobretudo pelos seus pais, pelo que nós já dissemos aqui, porque o amor dos pais necessita dessa dependência que caracteriza o filho enquanto criança, né? Gente, porque esse amor iria se enfraquecer de uma forma enorme se os pais tivessem à vista logo na tenridade um caráter áspero, intratável e por vezes mau da criança que é o seu filho, né? Por quê? Porque enquanto nós julgamos nossos filhos dóceis e bons, nós lhes dedicamos toda a afeição e todo o cuidado que eles necessitam. Desde que os filhos não precisam mais desta proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 13, 14, 15, até 20 anos de idade, aí vai surgir o seu caráter real e individual. Esse caráter surge então em toda a sua plenitude, como se diz, em toda a sua nudez. Se eles eram fundamentalmente bons, eles vão se conservar bons, mas sempre terão os matizes, não é? As sugestões que a primeira infância manteve o quê? Manteve ocultos. Interessante, né, gente? Interessante, não é? Então, isso é o que a espiritualidade tinha para nos dizer sobre a infância de um espírito reencarnante. Agora, rapidamente, nós vamos falar aqui do outro aspecto interessante que nós falamos, são as simpatias e antipatias terrenas, né? Gente, dois espíritos que se conheceram e se estimaram numa outra existência corporal, se reconhecem aqui, será? Reconhecer totalmente, não, mas se sentem atraídos um pelo outro, e a causa, e essa atração é a causa das ligações íntimas que são fundadas nessa afeição sincera. Os seres, eles se aproximam devido, muitas vezes a gente pensa que são circunstâncias fortuitas,
Mas na realidade, resulta do quê? Da atração desses dois espíritos que se buscam como reciprocamente por entre a multidão. Quantas vezes a gente acha que conheceu uma pessoa por acaso, achou essa pessoa interessante, gostou dela de graça? Não foi por acaso, porque o acaso não existe. É como a espiritualidade disse assim, ó, se buscam reciprocamente por entre a multidão. Porque nem sempre seria agradável se elas se reconhecessem no primeiro encontro e se lembrassem de toda a vida passada, porque a recordação dessas existências muitas vezes tem inconvenientes muito maiores do que nós pensamos. Depois que eles desencarnarem novamente, aí eles vão se reconhecer totalmente e vão saber tudo sobre o tempo que passaram juntos. Até porque a simpatia ela não é sempre causada por um conhecimento anterior de outra existência, não. Muitas vezes dois espíritos se encontram pela primeira vez na existência atual e se tornam amigos. A simpatia, o magnetismo os une por primeira vez. Como aqueles outros que já se conheciam há várias existências, ou como aqueles que já se conheceram de outras existências, também tiveram um primeiro encontro em uma primeira reencarnação. Não é? Gente, existem ligações que a gente não consegue entender no atual estágio do nosso desenvolvimento espiritual, porque existem alguns tipos de ligações que nós ainda não conhecemos. Existe uma ciência chamada magnetismo, e essa ciência é o piloto dessas ciências ainda desconhecidas por nós, que mais tarde, quando estivermos mais desenvolvidos espiritualmente, nós vamos compreender muito melhor. A mesma coisa é a repulsão, a antipatia, né, que nós sentimos muitas vezes por uma pessoa que nós estamos vendo pela primeira vez, porque são espíritos antipáticos. E esses espíritos se adivinham e se reconhecem sem precisar nem se falar. Né? Isso não quer dizer que esses dois espíritos que são antipáticos um com o outro sejam espíritos maus, não. A antipatia muitas vezes deriva apenas do modo diferente de pensar. Antipatia não é ódio. O ódio é que deriva de acontecimentos anteriores, a antipatia não. Agora, a proporção que esses dois espíritos forem se elevando, essa antipatia, essa divergência vai desaparecendo e deixa completamente de existir. Finalizando aqui, então, a pergunta do Alan foi muito interessante. Ele perguntou, a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela que é pior ou na que é melhor? Gente, pode nascer numa e na outra, indiferentemente, mas as causas e os efeitos são diferentes nas duas. Aquela que carrega um espírito ainda doente, Alan chamou aqui de espírito mau, eu prefiro chamar de espírito ainda doente moralmente. Essa pessoa ela vai antipatizar com qualquer pessoa que a possa julgar e, consequentemente, possa o quê? Desmascará-la, não é? Ao ver pela primeira vez uma pessoa, ela logo sabe se vai ser censurada ou não. Aí ela se afasta dessa pessoa. E aí sim, esse afastamento se transforma em ódio, em inveja, em ciúme e lhe inspira o desejo de quê? De praticar o mal. Mas
aquele espírito bom, ele sente uma certa repulsão pelo espírito doente, sim. Por quê? Porque ele sabe que ele nunca vai o compreender e porque os seus sentimentos são muito diferentes. Mas como ele está seguro da sua espiritualidade, do seu desenvolvimento espiritual, ele não alimenta ódio, não alimenta inveja, nenhuma contra o outro. O que ele faz? Ele se limita a evitá-lo e a lastimar a sua sorte. E aqui nós podemos acrescentar que é bom orar por ele. Então nós estamos finalizando o nosso encontro de hoje, dos nossos minutos de reflexão, agradecendo a companhia de todos vocês, encarnados e desencarnados, e agradecendo a tutela da espiritualidade maior de Jesus, governador da Terra, e de Maria Santíssima, além dos benfeitores da Casa Seva, e nos encontraremos novamente na semana que vem para continuar sendo abençoados pelo conhecimento que o Livro dos Espíritos nos traz. Gratidão a todos.